Existe um movimento chamado Dudula na África do Sul que tem como principal objetivo escorraçar todo e qualquer imigrante. Rapaz, fica até o final do vídeo para você entender mais sobre esse vídeo, né? Já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e se liga só nessa cagada que a gente vai ver aqui hoje. A África do Sul é o país mais complexo para se entender no sul da África. Primeiro, pelo seu desenvolvimento econômico. Não é possível que em muitos países da África o desenvolvimento econômico não chega nem perto do desenvolvimento da África. Normalmente aqui em Angola, quando a gente conversa com pessoas que já foram para lá, para a África do Sul, vêm com histórias de mil maravilhas, porque boa parte deles são pessoas que, quando estão na África do Sul ou em outro país, ficam na elite, porque os pais têm dinheiro, porque YX. Então, a disparidade de ver que realmente é realidade lá, eles não conseguem, e por mais que conseguem também, não vão nos falar. Porque angolano é isso, gosta de se exibir, né? Angolano gosta de se exibir, rapaz. Mas vou vos avisar, a África do Sul é um dos países mais racistas e ninguém quer falar disso, rapaz. Existem diversas matérias na internet que falam sobre o assunto. Eu não sei como é que as pessoas passam despercebido disso. Eu fiz um vídeo especificamente sobre o muro que a África do Sul está construindo entre a África do Sul e Moçambique. É uma grande desvantagem para Moçambique, porque lá nas décadas de 1970, 1960, existia um grande fluxo migratório entre moçambicanos, que eram todos quase, desciam todos para a África do Sul. E a África do Sul é muito famosa graças às suas minas. Nas minas sul-africanas trabalham muitos estrangeiros. Antigamente eram os sul-africanos que trabalhavam lá por causa da segregação racial. Que eles lutaram sobre isso, Mandela lutou sobre isso e realmente o trabalho do Mandela foi feito bem. Mas isso que essa merda de Operação do Dula está estragando um bocadinho essa coisa de não segregação, entendeu? Recentemente saiu uma matéria num dos portais da África do Sul que eu sigo que dizia que pessoal da Zâmbia, Zimbábue, Botsuana, até Malawi e alguns de Moçambique saíram da África do Sul, disseram, olha, já que vocês amam tanto os vossos colonizadores, então fiquem com os vossos colonizadores. O que está acontecendo afinal de contas na África do Sul? É o que está por detrás desse escândalo que envolve a África do Sul e o movimento mais complexo do sul da África, que é a Operação do Dula. Vamos começar dizendo que a África do Sul é um dos países emergentes do mundo e que tem um grande potencial para crescer. As 10 maiores empresas africanas estão sediadas na África do Sul. A maior bolsa do continente africano também está na África do Sul. Então quer dizer que a África do Sul é a maior economia da África e é um dos países com os maiores desenvolvimentos do mundo. Só que na África do Sul tem muitas etnias e essas etnias constantemente entram em conflito. Entre eles, não. Contra os imigrantes. Todo mundo sabe que países emergentes atraem imigrantes. Um país emergente que eu vou citar aqui, Brasil, atrai muitos imigrantes para trabalhar. Temos Nigéria também. Nigéria não atrai muitos, atrai mais estrangeiros que são vizinhos. Já no questão da África do Sul é muito diferente. A África do Sul é um país estável politicamente, tem uma economia boa e que dificilmente você vai ver que etnias entraram em fight, sabe? Não tem essa coisa de terrorismo, então você vai ver que não entram em fight. Em 2023, pela primeira vez, o partido de Nelson Mandela ganhou as eleições com menos de 50% de aprovação. Então você vê que pela primeira vez na história, um partido que governou a África do Sul por um longo período a perder força. Tudo isso graças ao grande movimento que existe na África do Sul chamado Operação do Dula. Do Dula agora vai ser um partido político que tem como principal objetivo descorraçar todo e qualquer imigrante, principalmente aqueles que estão ilegal. Não tem nenhuma autoridade jurídica, não é feita de deputados, não é feita de congressista, não é feita de advogado ou de juiz. Mas eles se autotitularam líder de si próprio, começaram a criar movimentos que vai até os imigrantes, metem-lhe para correr. O que é que motivou o crescimento do movimento do Dula? O que motivou o crescimento do movimento do Dula é a grande paranoia que os nacionais, que os nativos têm com os estrangeiros, dizendo que os estrangeiros estão a ocupar o que é nosso, os estrangeiros estão a tirar os nossos empregos, os empregos dos nossos filhos, e os estrangeiros estão basicamente proliferar a África do Sul. Então, cara, vamos atrás desses que estão aqui na África do Sul, vamos metê-los para correr. Aí nasceu a Operação do Dula, entendeu? Tem como objetivo correr com todos os imigrantes. Justo isso? Não. Sabe o que Dudula significa na língua sul-africana? Dudula significa
esforçar a saída, esforçar a expulsão. Se não vão sair a bem, vão sair a mal. Em algumas entrevistas que foram feitas a alguns soldados desse movimento, porque aquilo está a virar um culto, que se reúne em certos dias para pregar contra os imigrantes. Eles disseram que os imigrantes tendem a vender muita droga. E com essa venda de droga, muitas crianças entram no mundo da droga e morrem. A maior parte deles morrem. Então, para terminar com isso, vamos tirar os estrangeiros daqui. No ano de 2019, começou a se discutir sobre o processo da criação de um muro parecido com aquele que está nos Estados Unidos da América. Um muro que traria muita desvantagem para Moçambique. Fora que os estrangeiros que são moçambicanos, que vivem dentro do território sul-africano, é que sofrem mais. Do meu ponto de vista, em um país emergente, onde tem muito trabalho, onde tem minas, principalmente minas, onde a pessoa vai lá e trabalha, ganha seu próprio dinheiro, é impossível não ter, primeiramente, imigração ilegal. É quase impossível. A gente vê isso em países da Europa, mano. Países da Europa estão a sofrer com imigração ilegal também. Então quer dizer que também tem que se criar um movimento. Sabe o espelho da supremacia branca? É a operação do Dula. É coisa mais nojenta que um africano pode fazer. Principalmente a África do Sul, que viu um dos maiores genocídios da história, que foi no tempo do Apartheid. Viu um dos maiores genocídios da história por causa da segregação. Então isso de algum modo passa a ser uma segregação, já que, querendo ou não, eles dizem que a África do Sul é para os sul-africanos. Você pensa que isso não é muito significativo, né? É, porque eles não lutam contra brancos, entendeu? Eles lutam contra negro. Negro, negro, negro. Eles lutam contra negro. Então, você... Cara, isso é muito ruim. Vai lá, vamos continuar. Vamos continuar de parar, vamos. Mano, simplesmente ele luta contra negro. Mano, então, mano, eu imagino Nelson Mandela que está se revirar no túmulo essa hora. Entendeu? Mano, são pessoas com juízo na cabeça que criaram, mano, viram até pastores. Falando que nós vamos atrás de negro. Negro, negro, negro. Só querem matar negro. Certos estrangeiros que vão lá criam empreendimento, principalmente lojas, são perseguidos também. Olha, criaram lojas, vamos lá para perguntar se ele tem legalização de abrir loja. Tendo como não, eles te obrigam a assinar um papel que você diz que vai abandonar o país em 2 meses. A jornalista foi lá e lhes perguntou: vocês têm autoridade para tal? Eles disseram: não, mas nós somos africanos, somos sul-africanos. Rapaz, é tão parecido com ele. Mas, tá bom. Penso que muitas pessoas que têm ido para a África do Sul devem levar informações para, principalmente para estrangeiros que estão fora da África do Sul, que estão muito longe da África do Sul. Porque a África do Sul, querendo ou não, é um país que é um espelho para a África. E tendo esse tipo de conflito, claramente que o governo, que também não faz nada para impedir tanto a imigração ilegal, tanto a operação do Dula, que vem terminando com a vida de muitos estrangeiros, não vai querer que isso vaze. E fora aqui, segundo o crescimento econômico da África do Sul, nunca que esse movimento vai ter êxito. Nunca. Tudo bem, no processo muita gente vai morrer, muita gente vai perder as casas, tá bom, mas nunca vai ter êxito. Por quê? Primeiramente, toda e qualquer empresa grande que está na África do Sul pertence a uma família sul-africana branca. E quando estamos a falar de pessoas que são sul-africanos brancos, estamos a falar de descendentes de ingleses, Holanda, excessivamente. Então, esses são carinhas que entendem que o capitalismo funciona realmente com a presença de mão de obra barata. Então, se uma empresa que manda na economia, a bolsa, tudo que roda a economia sul-africana, as minas também, as minas que pertencem a essas empresas que só pagam imposto no governo, você acha que eles vão falar que não queremos imigrantes? E fora aqui, uma pessoa que tem uma mentalidade boa, sabe que em um país capitalista, quem manda são as empresas. A África do Sul é altamente capitalista comparada a outros países africanos. Temos ali a Nigéria e outros países lá do norte da África, mas que não são tão capitalistas quanto a África do Sul. A África do Sul é um país tão capitalista que chega no nível de abrir brechas para criar partidos que facilitem empresas particulares. Tem muitas startups lá na África do Sul que crescem
Se você tiver um plano de negócio e ir para uma feira de startups lá na África do Sul, a chance de você encontrar um financiador é muito grande. Então, estamos a falar de um país capitalista. Não vai funcionar. Os Estados Unidos da América estão a lutar contra isso também. Não vai funcionar. E fora que esses malucos da operação do Dula, que estão a infernizar a vida dos imigrantes, que estão a ajudar o país a crescer, não tem apoio do governo. Não tem apoio do governo. O que eles estão a fazer é crime, mas só que o governo também não está a lhes impedir. O movimento está a crescer, está a crescer, está a crescer. Hoje em dia o movimento já é um culto, entendeu? Então você não pode ir na África do Sul sem saber dessa merda. Se você é um sul-africano, desculpa. Se você é um africano, se você é europeu, se você é americano, cara, você tem que levar em consideração que quando você ir para a África do Sul, cuidado com as perguntas que vão te fazer na rua. Qualquer pessoa que tiver a te perguntar sobre tua nacionalidade, sobre de onde vem, sobre o que fazes, provavelmente pode ser da operação do Dula. Bom, falando isso, a operação do Dula não está em toda a parte da África do Sul, não. Está em certas regiões, em lugares onde tem muitos estrangeiros. Em lugares, por exemplo, em Pretória, Cidade do Cabo, são lugares onde você não vai encontrar esses doidos, porque ali a situação é outra. Ali tem muitas empresas, então onde tem muitas empresas esse movimento não vai coexistir. Mas agora também eu acho que os imigrantes estão sim proliferar um bocadinho a África do Sul. Não no sentido de não podem entrar, no sentido de se organizem para evitar que muita gente morra, entendeu? A África do Sul é um dos países mais cabulosos aqui da África subsaariana e também devemos admitir que os sul-africanos não são tão amigáveis assim como dizem. Os sul-africanos são arrogantes. Estás a falar isso, nunca foste na África do Sul? Conheço os sul-africanos pessoalmente. Eu estou a falar assim. Os sul-africanos não são todos. Não vamos generalizando. Mas os sul-africanos, muitos deles, não são tão amigáveis. São que nem os namibianos. Não riem com pessoas que, principalmente que não falam inglês. Sabe? Eles são tão arrogantes que pensam que quem não fala inglês ou quem não fala as línguas deles daqui embaixo não merece viver na África do Sul. Eles são assim. Então você deve meter na tua consciência que o amiguismo que o sul-africano vende no mundo não é uma coisa tão crucial para você levar em consideração quando tiveres a tomar uma decisão que envolva até o corpicho bonitinho e para a África do Sul. A África do Sul está a acontecer uma das maiores façanhas no mundo moderno depois de 2000. Agora, que é o movimento do Dula, onde tem muitas mulheres, homens e não sei mais. Cara, eles até têm armas, entendeu? Têm armas para ir atrás de estrangeiros ilegais, imigrantes ilegais. Então, é isso, rapaz. Fiz a minha parte. Esposa aqui. Eu recomendo vocês irem assistir o canal da BBC News, a BBC News Brasil e a CNN Brasil. Os brasileiros fazem muita reportagem sobre essa situação que acontece na África do Sul. A África do Sul não está de brincadeira lá, esse movimento do Dula. E além disso também, tem que parar de dar mídia para esses bosta. Esses bosta tem que parar mesmo deles da mídia. Sabe, estão a prejudicar muita gente. Mas é isso aí. Então se inscreva no canal, ative as notificações, esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Nos vemos na próxima. Tchau.